Então, vamos começando, as pessoas vão chegando também. E aí vai prezar pelo horário, né, galera? O horário é esse. Muito bem. Então, começar pelo título, né? O Sol é o centro do nosso sistema solar. Vocês estão vendo a apresentação aí, né? A minha tela aí. Tá vendo? Beleza. Então, a primeira coisa, uma coisa que parece óbvia, mas evidentemente acho que é bom a gente falar um pouco, né? Por quê? Por que que o Sol é o centro do sistema solar, né? Bom, a primeira coisa que a gente pensa é só olhando essa figura, por exemplo, né? A gente já tem a questão aí, primeira coisa, tamanho, né? O Sol é o maior de todos, né? Mas mais importante que o tamanho, na verdade, é a massa, né? O Sol é o corpo mais massivo do sistema solar, né? Se a gente pensar na lei da gravitação universal de Newton, né? O que manda mesmo é a massa, né? Não adianta ter um raio grande se tiver a massa pequena. Então, a massa é realmente muito grande. Inclusive, um valor importante que eu vou colocar para vocês aqui, o valor da massa da Terra, né? A massa da Terra é a massa do Sol, perdão, 1,99 vezes 10 a 30 quilos, né? 10 a 30, ou seja, é 1,99, né, com 30 zeros, ou seja, 199 com 28 zeros. É muita coisa, né? É muito grande essa massa, né? Só para vocês terem uma noção, e a título de comparação também, né? A massa da Terra é 6 vezes 10 a 24, ou seja, 6 seguido de 24 zeros. Quer dizer, só comparando, né? 24 para 30 são 6, né? São 6 zeros a mais. Ou seja, o Sol é 6 ordens de grandeza maior, a massa do Sol é 6 ordens de grandeza maior do que a massa da Terra, né? Isso daria aí quase 1 milhão de vezes, né? Não dá exatamente 1 milhão de vezes, mas quase isso. 300 mil vezes, mais ou menos. Ok? Então, quer dizer, é muita coisa, né? É muita coisa. A gente está acostumado a comparar coisas de mesma massa, né? Eu tenho 70 quilos, o outro tem 80. Você imagina quase 1 milhão de vezes maior. É muita coisa, né? Então, por isso que ele por isso que ele realmente é o centro do universo, quer dizer, ele gera maior força sobre os planetas e faz com que eles orbitem em torno dele. Ok? Bom, e a outra coisa para a gente comentar é o raio, né? O raio também é um raio muito grande, né? 1,39 vezes 10 a sexta quilômetros, né? Ou seja, 1 milhão de quilômetros, 1 milhão de quilômetros. Também, comparativamente à Terra é 6 mil quilômetros o raio. 6 mil, ali nós estamos falando de 1 milhão, né? 6 mil por 1 milhão também dá uma diferença muito grande, né? Então, as dimensões do Sol realmente assustam, né? Realmente são grandes. Pelo menos olhando aqui da Terra, né? É interessante de perceber na hora que a gente vai olhar outras estrelas, né? E futuramente a gente vai falar de mais estrelas, de outras estrelas, a gente vai vendo que o Sol não é tão grande assim, né? Na verdade, a gente percebe que tem um grande número de estrelas maiores do que o Sol. Tem um grande número também menores do que o Sol. Quer dizer, o Sol é uma estrela mediana, né? Ele não está entre as maiores, mas também não está entre as menores. Ele fica ali na coluna do meio ali. Ok? Muito bem. Gente, vocês fiquem à vontade para me interromper, fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade também. Bom, eu quero falar um pouquinho da temperatura do Sol, né? É importante que se diga que a temperatura
da superfície do Sol, que é o que a gente consegue enxergar aqui da Terra, que é a chamada fotosfera. Não é uma superfície sólida, né? A gente tem a referência da Terra, que a Terra tem uma superfície sólida, né? O Sol não é uma superfície sólida, é um plasma, né? É um gás ionizado, né? Em constante movimento, inclusive, como a gente vai ver. E essa superfície a gente chama de fotosfera, e ela tem essa temperatura aí de 5.777 Kelvin, né? Kelvin, se você subtrair 273, você vai ter em Celsius, né? Então, aproximadamente 5.500 graus Celsius, né? Que é o que a gente conhece, né? Também é uma coisa muito louca, né? Você pensar que a temperatura média do nosso planeta é 4 graus, né, Celsius, e a temperatura na superfície do Sol é 5.500, né? É muita coisa também, né? Por isso que ele irradia tanta radiação, tanta luz, né, e outras coisas mais, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, né, como é que se sabe a temperatura do Sol, né? Ninguém foi lá para medir, né? Nem daria para medir. Com termômetros, então, possível. Mas, esse gráfico que está aqui, ele mostra para a gente, basicamente, como que a coisa é feita. Né? Esse gráfico, ele é um gráfico da radiância espectral, né? Em função do comprimento de onda. Tá? Radiância espectral em função do comprimento de onda. Toda radiação tem um comprimento de onda, é característica da radiação, né? No caso aqui, o comprimento de onda está em nanômetros. A radiação eletromagnética ela tem um comprimento de onda muito pequeno, né? A luz visível está aqui nessa essa parte toda aqui, uma parte da luz visível. E aqui, essa radiância espectral, né, que tem watt por metro quadrado, nanômetro, é só para mostrar qual o comprimento de onda que mais irradia, né? Basicamente é isso, né? Então a gente vê o pico aqui, né? Esse pico, ele está aqui por volta do 500 nanômetros, tá? E aí a gente tem uma lei física chamada de lei de Stefan Boltzmann, que a gente consegue, e a lei do deslocamento de Wien, que a gente consegue obter, com base no comprimento de onda máximo da maior emissão, né? A gente consegue determinar a temperatura. Então, assim que a gente chega nessa temperatura de 5.777 Kelvin. Ok? Também é uma temperatura mediana. Existem muitas estrelas mais quentes do que o nosso Sol, e também tem muitas estrelas mais frias do que o nosso Sol. Ok? Então, o Sol está sempre ali no mediano ali. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Pessoal, fica à vontade, tá? Tranquilo aí. Quiser que eu explique melhor essa questão de lei de Wien, etc., também a gente pode explicar, mas são tudo equações da física, né, que no momento oportuno também vocês podem conhecer. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Muito bem. Vamos então às manchas solares, né? As manchas solares, essa figura aí, ela é bem interessante porque ela mostra então essas manchas solares, são essas regiões mais escuras, tá? Por que que elas são mais escuras? Porque em geral elas concentram um plasma mais frio, que dá uma diferença do resto do Sol, tá? Por isso que ela fica mais escura. Então, o Galileu, lá em 1609, que quando ele construiu a luneta dele, né, considerada aí o primeiro telescópio oficial, mas na verdade era uma luneta, porque era com lentes. O telescópio normalmente é com espelho, né?
ele apontou, na verdade não foi ele que criou a primeira luneta, mas foi ele a primeira pessoa a apontar a luneta para o céu. As pessoas usavam a luneta para olhar aqui na Terra, olhar o vizinho, né? Olhar os inimigos se aproximando. Ele foi o primeiro cara que apontou essa luneta para o céu, né? E aí ele observou muita coisa, né? Ele observou as crateras na Lua, né? As fases de Vênus, as luas de Júpiter, e várias coisas. E ele observou, então, essas manchas que vocês estão vendo aí, essas manchas solares aí, ok? E com base na observação dessas manchas ao longo de vários dias e meses, ele observou, então, que elas mudavam de posição, né? E após um determinado momento voltava àquela posição que estavam antes, ou seja, o que está acontecendo? O Sol gira, né? O Sol gira, ele tem um movimento de rotação em torno do próprio eixo, assim como o nosso planeta. Só que o giro dele é bem mais lento, né? Enquanto o nosso planeta gira em 24 horas, ele, na época, Galileu estimou, né, um giro completo em um mês, né? Por falta de um mês. Ok? Hoje a gente sabe que é um pouquinho mais complicado que isso, tá? Porque, na verdade, como a superfície do Sol ela não é compacta, né? Ela não é única, vamos dizer assim, mas são gases, né? Um plasma, né? Muito quente, ionizado. Então, eles se movem diferentemente, né? Então, você tem uma velocidade de rotação no Equador, no meio do Sol, você tem uma velocidade lá no polo, nos polos lá, uma velocidade diferente e tal, né? Hoje, então, a gente sabe que no Equador, que seria, então, perpendicular ao eixo de rotação, né? O plano perpendicular ao eixo de rotação, essa rotação demora na faixa aí de 25 dias, tá? E esse número vai aumentando à medida que você vai em direção ao polo, de forma que quando você está a 80 graus, ou seja, quase no polo, né? No polo seria 90 graus, né? Quando você está quase no polo, essa rotação é de 36 dias. A gente chama isso de rotação diferencial do Sol, tá? O Sol tem períodos diferentes de rotação, né? Igual a Terra, que tem um dia só para todo mundo, né? Lá cada lugar vai ter um dia diferente, né? Um dia que é praticamente um mês, né? Quase 30 dias no Equador e mais de 30 dias lá nos polos. Ok? Essas manchas solares, elas variam muito, né? Elas somem, elas aparecem, elas aumentam de número, elas diminuem de número, né? E hoje se sabe que essas variações são com base num ciclo de 11 anos, tá? Inclusive tem esse gráfico aqui bacana, que ele mostra para a gente o número, né? Número de manchas solares médio, né? Mensalmente, né? Então, a gente vê como é que varia um ciclo, né? Ó, a gente tem aqui um número pequeno, aí esse número aumenta, depois ele cai de novo, aumenta, cai de novo, aumenta, cai de novo. É interessante perceber que tem anos que é maior, olha, aqui chegou a 200 manchas solares, né? E tem ano que o pico é menor, aqui, ó, o pico aqui só deu faixa de 100 manchas solares, né? Aqui embaixo teve aqui quase 250 manchas solares. Esse ciclo é um ciclo de 11 anos, ou seja, de um máximo a outro máximo, 11 anos, ok? Então, a gente chegando aqui bem pertinho da gente, né? No ano 2000, a gente estava tendo o máximo, né? Se no ano 2000 a gente teve um máximo, aí no ano 2011 a gente teve outro máximo, e em 2022, né, a gente terá outro máximo também, já que os ciclos são de 11 anos. E nós quer dizer que nós estamos próximos ao máximo, né?
esses máximos vão de 11 em 11 anos, tá? Esse é o número de manchas solares. Beleza? Quando há um maior número de manchas solares, a gente fala que a atividade solar da Terra é maior ou menor, tá? E aí a gente vai ter, quando você tem uma maior atividade, você tem auroras boreais mais frequentes. Não sei se vocês já viram, tem uns vídeos muito bacanas na internet de auroras boreais, né? Que ocorrem próximo ao círculo polar, né? Tanto o Ártico quanto o Antártico, mas o Ártico é mais comum a gente ouvir falar porque tem mais habitantes, né? Naquela região lá, né? Algumas formações no céu bem bacanas, né? Parecem ondas, é muito bonitas as auroras boreais. E esse efeito é bonito, a princípio não provoca dano, né? Que é a interação do vento solar, né? Consequência das explosões solares, daqui a pouco a gente vai falar das explosões, interagindo com o campo magnético da Terra. Isso gera também interferência em radiotransmissões, né? Então, às vezes, a TV sai do ar, né? Parou de pegar, o que está acontecendo? É a maior atividade solar, né? Pode ter tido uma explosão solar naquele momento. E, em casos extremos, né, de grande atividade solar, pode provocar até grandes apagões nas redes elétricas, né? Bem complicado. Aqui, esse gráfico também é interessante, ele mostra que 400 anos de observação de manchas solares, né? Então, a gente observa aqui, ó, nos anos de 1650 a 1700, praticamente não teve mancha solar, o número de manchas solares foi muito pequeno nesse período, né? Depois voltou ao normal, oscilando aí máximos e mínimos, mas nesse período o número caiu bastante. Isso está associado com uma pequena era glacial na Europa, né? Esse mínimo aqui entre 1650 e 1700 foi uma época que lá na Europa congelou tudo, tá? Os lagos, os rios, os invernos foram muito rigorosos. Então, o pessoal associa essa pouca frequência de manchas solares, né, ao clima, né? Ele interfere no nosso clima. Então, a princípio, está relacionado também ao nosso clima, né? Por isso que faz frio, tá? Faz mais frio quando tem menos manchas solares, tem menos atividade solar. Ok? Muito bem. Bom, aqui a coroa solar, né? Que é uma parte importante do Sol, mas que normalmente a gente não vê. Por quê? Porque a luminosidade do Sol é muito grande. A luminosidade da coroa, que é isso que tem em volta do Sol aqui, né? É uma luminosidade menor. Isso que normalmente a gente não vê. Só em situações de eclipse, particularmente eclipse total do Sol, que é bem raro, né? É possível a gente assistir pela internet, né? Ao vivo é bem complicado, muito raro. Durante eclipse, quando a maior parte do Sol então fica tampada, a gente consegue ver então essa coroa solar, né? Interessante que essa coroa solar, ela também é um plasma ionizado e tal, só que a densidade é baixa, é bem mais baixa. Por isso que ela brilha menos. Apesar de ser mais quente, né? Essa coroa solar tem na faixa aí de 1 milhão de graus, né? Bastante coisa. Mas como a densidade do gás que está ali é menor, né? Então, essa temperatura não é capaz de gerar uma grande luminosidade. Ok? Então, a parte interessante do Sol também é a coroa solar. Bom, e chegamos então nas explosões solares, né?
as explosões solares, como vocês estão vendo aqui, por exemplo, tem uma explosão solar aqui muito grande, né? Se a gente comparar o tamanho dessa explosão aqui, desse arco aqui, com o tamanho do Sol, né? É um tamanho bem considerável, né? Com certeza muito maior do que o nosso planeta, tá? Essa aqui é uma explosão bem grande aqui. Aqui tem fotos de outras explosões, né? Que bem de pertinho, né? A gente vê formando esse arco aqui, né? Aqui também a consequência de uma explosão. E só para efeito comparativo, aqui está a Terra. Olha o tamanhozinho da Terra aqui, né? A Terra está menor que a mãozinha do mouse, né? E olha o tamanho dessa explosão, muito grande, né? E aí eu vou passar um vídeo para vocês também agora, justamente dessas explosões solares, para a gente poder, então, vê-las em ação, tá? Já vou colocar para vocês, só um minuto. Opa. Então tá aí as explosões solares, né? A gente vê a superfície solar bem de pertinho, né? O plasma, né? Aqui tá com filtro, tá, gente? Então, olha só que bacana essa explosão solar, né? É interessante você perceber que depois ela é seguida de uma chuva, né? Quer dizer, aquilo que sobe, depois desce, né? E é reabsorvido pela superfície do Sol, né? Aqui é uma explosão bem grande, né? Escapou aqui, né? Muitas vezes isso gera o vento solar que eu falei, né? Muitas vezes essa matéria ela é ejetada da superfície do Sol, gerando esse vento solar que fatalmente vem na direção da Terra, mas a gente tem um escudo protetor chamado campo magnético terrestre, né? Que não deixa nenhum mal acontecer a gente, ok? Aí tem outra explosão solar muito bacana também, né? Bem grande, né? E aqui, mais à frente, esse é o meu professor Steiner, mais à frente aqui a gente vai ver uma explosão já bem grandona mesmo aqui. Uma explosão bem gigantesca mesmo, intensa, né? A gente percebe que ela demora, né? Interessante perceber que além da explosão grandona que está acontecendo aqui, tem outras pequenas também próximos, né? E só para efeito de comparação, o tamanho da Terra aqui, né? Isso aqui é a nossa Terra. A diferença que dá em relação à explosão, né? É muita diferença mesmo, né? Para vocês verem como é que essa explosão é realmente muito grande. Vocês vão ver que tem colorações diferentes, tá? Essas fotos, essas filmagens são feitas com um filtro, né? Então, esse filtro faz com que vocês vejam em escuro onde está mais quente, tá? Em claro onde está mais frio. Tem essa diferença aí. Aí a pergunta que não pode faltar, né? Por que essas explosões solares acontecem, né? Essas explosões acontecem por causa magnética, efeitos magnéticos, né? Como assim? A superfície do Sol é um plasma, né? É um gás ionizado, né? Quando eu falo ionizado, acho que todos me entendem, mas quem não entende, que possui carga elétrica, né? Possui eletricidade. E esse plasma tem constante movimento. Como ele tem constante movimento, ele gera um campo magnético.
Só que, como esse movimento é muito aleatório e a rotação é diferencial, ou seja, tem um lado que está girando uma velocidade, outro lado que está girando outra velocidade, esse campo magnético ele muda muito, ele varia bastante, né? E aí, de repente, você tem um polo norte magnético que se encontra com o polo sul magnético, e aí dá essa explosão, uma liberação gigantesca de energia, né? Que dá essa explosão bacana aí. Né? Então, basicamente é isso, é efeito magnético. Ok? E isso aí aqui vai realmente provocar algum dano aqui na Terra. Provavelmente, né? Explosões maiores, né? Há relatos históricos de quando, isso foi lá no século XIX, toda a rede de telégrafos, né, foi queimada na Europa por conta de uma grande explosão solar. Se acontecesse hoje, ia queimar tudo. A gente ia perder muita coisa e provavelmente ia ficar muito tempo sem ter energia elétrica nas nossas casas. É bem complicado. Ok, pessoal? Vocês estão tão caladinhos. Eu queria que vocês falassem, perguntassem. Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Eu vou voltar num valor aqui que eu mostrei para vocês e não comentei, que é a questão da luminosidade do Sol. Acabou que eu não falei sobre ela, ia falar e não falei. Tá? A gente tem um valor de luminosidade aqui de 3,8 vezes 10 a sexta watts, né? Também é um valor muito grande, muito grandão mesmo. Pensem, hoje em dia quase não é comum mais, né? Mas durante muito tempo as pessoas usavam lâmpadas de 100 watts, né? Em casa. Eram as mais brilhantes, incandescentes, né? Hoje 100 watts é impensável, porque as lâmpadas fluorescentes e as incandescentes iluminam muito bem aí, com 20, 30 watts, já é muita luz, né? Mas vamos pensar nessas lâmpadas de 100 watts. Só para efeito de comparação, 100 watts é 10 ao quadrado, né? É uma lâmpada que ilumina bem. Aqui é 10 a 26. Faz ideia de quanto que isso é maior? Tá? Só para vocês terem uma ideia, se cada habitante da Terra acendesse 1000 lâmpadas de 100 watts, 1000 lâmpadas de 100 watts, tá? Uma só já ilumina pra caramba. Mas cada habitante da Terra, ou seja, 7 bilhões de pessoas, acendessem simultaneamente 1000 lâmpadas de 100 watts, né? Daria luminosidade só? Você teria que juntar 600 bilhões de terras, olha só, 600 bilhões de terras, em cada uma delas você ter cada habitante, cada um 7 bilhões de habitantes, com 1000 lâmpadas de 100 watts ligada, aí daria a luminosidade do Sol. 600 bilhões de terras, hein? Com cada habitante acendendo 1000 lâmpadas de 100 watts. É muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Tá? Ok, pessoal? Bom, agora vocês falam alguma coisa aí, porque senão eu vou encerrar o negócio aqui, ué. Perguntem, fiquem à vontade, tá? Se eu não souber, a gente troca umas ideias também, tá? Basicamente, é isso aí que eu tinha preparado para apresentar para vocês, tá? Bom, tem umas outras coisas aqui também, mas também não quero me delongar demais, tá? Fala aí alguma coisa, gente. Perguntas? Lá vão ter. No vídeo lá que você mandou, tem um aluno lá que pergunta por que
a coroa é mais quente. E eu não entendi muito bem a explicação. Você sabe mais ou menos por quê? Então, a gente estava falando lá da coroa, né? Cadê a coroa? Cadê a coroa? A coroa tá aqui. Então, a questão da coroa, o fato é que como que a energia do Sol é transmitida até a coroa, né? O professor comenta que não é totalmente explicada ainda. Mas o Aham, fato é que essa energia chega lá, tá? Como ela chega, a gente, a princípio, ainda não tem certeza. Pode ser por onda eletromagnética e pode ser por onda mecânica também, que ele chama de onda sonora. Mas o fato é que a densidade da coroa, ela é bem menor do que a densidade do Sol. E aí, você veja o seguinte, você tem muita energia para aquecer pouca matéria, tá? Então, como é pouca matéria, você tem muita energia, vai a temperatura sobe muito, entendeu? entendi. Beleza, Basicamente, obrigado. nada. Mais alguém? Pode comentar também o que vocês acharem interessante, tá? Fiquem à vontade aí. Gente, cadê o povo? Samara, Larissa, Vitor, Alexandra, Luiz Carlos, Ana Carolina. Fique à vontade, tá? É, é que, Diga. professor, vai ter outras reuniões também sobre outros temas sobre o sistema solar, universo em geral? A minha intenção é a gente continuar fazendo nesse horário, nas quartas-feiras, pelo menos até a gente começar com as aulas, né? Depois que começar com as aulas, a gente repensa se vai continuar fazendo ou não, porque a gente não sabe como que a gente vai se organizar com as aulas, né? Com o retorno às aulas. Mas semana que vem e na próxima, com certeza, tá? Professora, eu tenho uma pergunta. Diga. Essa camada protetora que protege a Terra, ela das explosões do Sol, ela também tem em outros planetas, como Mercúrio? Alguns sim, outros não, tá? Essa camada protetora, né, que é o escudo nosso, né, um escudo natural, que é fundamental para a existência de vida aqui, ela vem do campo magnético, tá? Então, o que você tem que procurar é se existe campo magnético nos planetas, tá? Alguns planetas, como Saturno, por exemplo, na verdade, os planetas gasosos, depois a gente vai falar deles, eles tendem a ter campo magnético também, tá? Mas a Lua não tem, tá? E se não me falha a memória, parece que Mercúrio também não tem, mas aí tem que conferir, eu não lembro assim de cabeça. Mas aí é só você pesquisar, né? Quando você for pesquisar, você pesquisa por campo magnético, tá? Porque o campo magnético é que desvia essas partículas, né? Tá tudo magnetizado, né? O que dá origem a elas é uma explosão de efeito magnético, né? E o que protege delas também é o efeito magnético que dá origem às auroras boreais e também auroras austrais. Só que austrais, boreal é no norte, tá, gente? A aurora austral seria no sul, mas no sul seria lá na Antártida, então quase ninguém vê, né? Ah, sim, muito obrigada. Eu pesquisei aqui agora e estava falando que Mercúrio é o planeta com o mais longo campo magnético, ao menos no sistema solar. Ele teve magnetismo há 3,9 bilhões de anos e possui atualmente. Pois é. E ainda tem isso também, que o magnetismo não necessariamente é uma coisa constante, né? Ele pode variar ao longo dos anos. Inclusive, pesquisas geológicas mostram que o campo magnético da Terra, ele já se inverteu, né? Ele já mudou o polo norte para o norte, polo sul para
para o sul, enfim, né? Porque, spoiler de campo magnético, né? O polo magnético da Terra, o polo norte magnético está no sul, e o polo sul magnético está no norte. Mas, algum dia, eles já foram ao contrário. No caso da Terra, né? Acredita-se que esse campo magnético ele é originado no movimento do fluido de ferro, que tem um ferro líquido próximo ao centro, ao núcleo da Terra, que gera esse campo magnético. Tá? Mas realmente é muita coisa, às vezes a gente não lembra, é muita coisa. Mais alguma coisa, pessoal? Professor, Diga. Eu lembrando de uma que eu vi, que Marte perdeu a sua atmosfera justamente por causa de um vento solar que acabou meio que destruindo o campo magnético deles e a atmosfera deles também. Tem algum número, assim, que, por exemplo, o vento solar tem uma força X que pode ser que um dia atinja a Terra e destrua o nosso também e a nossa atmosfera? Ou não tem um número exato para fazer isso? Bom, a gente pode até ter um número, né? Mas eu não sei te precisar esse número, mas acho pouco provável, até porque pelos anos que nós já vivemos juntos, né? Sol e a Terra, a gente tem 4 bilhões de anos de convivência, né? E estamos bem unidos até hoje, né? Então, é pouco provável que isso aconteça. O que a gente sabe que vai acontecer, na verdade, né? Daqui a 5 bilhões de anos, mais ou menos, né? É que o Sol ele vai começar a se expandir, ele vai se transformar numa estrela gigante vermelha, tá? E aí ele a superfície do Sol vai chegar até na órbita da Terra, provavelmente vai engolir a Terra, né? Quer dizer, aí vai Mercúrio, Vênus, Terra, tudo vai ser consumido pelo Sol. Mas isso é só daqui a 5 bilhões de anos, vai demorar um bocadinho ainda. Tá? Isso faz parte do processo natural da vida de estrelas do tipo do Sol. Sobre essa questão do número, né, do módulo, assim, então a gente não sabe, né? Não. Bom, podemos até fazer uma pesquisa no Google aí, mas dificilmente você vai achar, porque é uma coisa assim muito imprecisa. Tá? Até um pouco, como é que fala? É meio improvável que aconteça também. Ou não. Nunca se sabe do universo. A questão de atmosfera, no caso de Mercúrio, por exemplo, é porque como o Mercúrio está muito próximo do Sol, né, as moléculas de atmosfera normalmente são moléculas leves, né? Então elas acabaram sendo atraídas para o Sol e se perderam, né? No caso da Terra, ela tem uma distância considerável para manter essas moléculas, tá? Entendi. E no caso, o campo magnético tem mais a ver com o interior do planeta do que com o próprio exterior, que poderia ser afetado pelo Sol. Claro que uma grande explosão poderia afetar o interior também, mas se isso poderia acabar com o campo magnético, acredito que não. Provavelmente poderia mudar o campo magnético, né? Mudar a orientação dele, mas fazer com que ele deixe de existir, acredito que não. Entendi. Acho que essa teoria que eu li, ouvi, não lembro agora, acho que era por o campo magnético de Marte, que se perdeu, ele era bem mais fraco que o da Terra. Ah, tá. Uhum. Aí por isso que isso aconteceu. Agora o da Terra, como é mais forte, realmente é mais difícil. Os planetas gasosos têm um campo magnético mais forte ainda. Professor, a minha mãe está acompanhando aqui com a gente e surgiu uma dúvida dela aqui. Diga. Fernando, Oi. muito obrigada, viu? O Sol ele faz um movimento de translação em torno da Via Láctea, Fernando? Pois é, mas aí tem detalhes, né? Detalhes. Tem 2 movimentos aí importantes, ou se bobear até 3, né? A gente falou que o Sol gira em torno do eixo, né?
esse é um movimento importante, né? Em função da presença dos planetas, ele tem um pequeno movimento de translação em torno do centro de massa, né? Mas é bem pequeno, mas é possível de observar, e inclusive é importante para calcular a massa do Sol, por exemplo, essa observação, porque a gente tem aquela impressão que o Sol fica parado, todo mundo fica girando em torno do Sol, né? Mas, na verdade, tudo gira em torno do centro de massa do sistema, que não é exatamente o centro do Sol, mas está dentro do Sol. Então, tem um movimento aí. E, além disso, então, aí já foi 2 movimentos, né? Além desses 2, ainda tem um movimento do sistema solar dentro da Via Láctea, tá? E da própria Via Láctea, quer dizer, a gente sabe que as galáxias, elas estão se afastando umas das outras, porque o universo está se expandindo, né? Então, tem vários movimentos aí que a gente pode relacionar. Ok? Obrigada, Fernando. Gostei, viu? Aprendi muito. E estou aprendendo. Isso é bom, aprender é sempre bom. Também estou aprendendo muito. Quando a gente divide o que a gente aprende melhor ainda. Com certeza. Mais alguém, pessoal? Fique à vontade. A gente não falou nada ainda. Não fica com vergonha, não, gente. Se quiser, digita também. Pode falar no chat aí também que eu respondo, tá? Na medida do possível. Interessante de perceber, né, que assim, a maior fonte de energia para a gente é o Sol, né? Toda essa energia que a gente viu aí, das 1.000 lâmpadas para 7 bilhões de pessoas, para 600 bilhões de terras, né? Chega aqui para a gente, né? E isso mantém tudo no nosso planeta, né? É isso que faz as plantas crescerem, é isso que faz a chuva acontecer. E aí a gente tem a usina hidrelétrica, que aproveita o movimento das águas, que é propiciado pelo Sol, né? A gente tem a energia solar mesmo, a energia eólica, que o Sol é que aquece o ar, que faz ele se mover. Então, a maior parte da energia que a gente tem, se você for sondar de onde que ela veio, normalmente você cai no Sol, né? Quer dizer, ela veio do Sol, né? E aí você fala assim, e da onde que o Sol tira tanta energia, né? O Sol tira essa energia da fusão nuclear, né? A fusão nuclear, que é um processo de produção de energia do Sol, né? Que é esse esqueminha aqui, ó, chamado de cadeia PP. O Sol tem muito hidrogênio, a maior parte da massa do Sol é massa de hidrogênio, que é esse H que vocês estão vendo aqui. O hidrogênio normal é H1, porque é o núcleo do hidrogênio que tem um próton, né? Então, se você junta 2 átomos de hidrogênio, H1 mais H1, você tem um deutério, que é o H2, um hidrogênio de massa 2, né? É o deutério que a gente chama, né? Que é o isótopo do hidrogênio. Opa. Então, na hora que você funde esses 2 hidrogênios, você gera um deutério, você gera um pósitron, tá? Que não serve para muita coisa, né? E um neutrino, isso aqui é o neutrino. O neutrino é que serve para menos coisa ainda. O neutrino é uma partícula que praticamente não interage com a matéria. Ele atravessa o nosso corpo, inclusive nós temos milhões de neutrinos atravessando o nosso corpo nesse momento. Tá? Esse pósitron ele vai encontrar com um elétron e vai virar energia. Aí, esse deutério aqui, ele junta com outro hidrogênio que deu bobeira e ele forma o hélio 3. Tá?
mais radiação gama. Essa radiação gama vira energia para a gente, tá? Energia pura. E aí, depois, juntam-se 2 átomos de hélio 3 para formar hélio 4 e mais 2 hidrogênio 1, porque aí recomeça todo o processo. Com esse hidrogênio 1 aqui. E sobra hélio, tá? Então, é basicamente isso aqui, ó. Os nossos 2 hidrogênio 1 aqui, né? Que colidem, se fundem, gerando um pósitron, né? E um neutrino. E aí você tem mais um hidrogênio 1, ligando com o deutério, tá? Que gera, então, aliás, hidrogênio 1 aqui, deutério, que gera o hélio 3, né? Que junta com outro L3 que veio numa cadeia parecida e dá origem ao hélio 4, tá? O hélio, a massa de um hélio é inferior à massa de 2 hidrogênios. E essa sobra de massa, ela vira energia nesses raios gama aí, ó. Nesses gama. Todos esses gamas aqui, ó, é liberação de energia. Ok? É basicamente assim que a energia é produzida no Sol, pela fusão nuclear de hidrogênio com hidrogênio, gerando hélio. Tá? Seria bom se a gente conseguisse fazer isso aqui, porque isso gera energia limpa, não tem resíduo. É hidrogênio gerando hélio. Tá? Mas isso acontece a 15 milhões de graus. Então é meio difícil da gente conseguir fazer isso aqui, né? A gente consegue fazer na Terra a fissão nuclear do urânio, né? Fissão, que é quebrar o átomo, né? Isso aqui é fusão. Eu estou juntando átomos pequenos para formar um átomo maior. Ok? Essa é a ideia da produção da energia solar, né? Só para vocês terem uma noção. A massa do núcleo de hélio, então, é 0,71% menor do que a massa de 4 núcleos de hidrogênio, que se juntaram para formar o hélio, né? Mas aí, essa massa pequenininha, ela entra aqui nesse M, na famosa equação de Einstein, é igual a mc ao quadrado, né? Multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz, que vai dar um número muito grande, porque a luz já é um número muito... A velocidade da luz já é um número muito grande, né? 300 mil quilômetros por segundo, na verdade tem que usar em metros por segundo. 3 vezes 10 oitava, 3 seguido de 8 zeros, ao quadrado isso vai virar 16 zeros, né? Então, mesmo com a massa pequena, a energia produzida é muito tempo, né? E só para vocês terem uma noção, essa luminosidade do Sol, ele queima, a gente fala que queima, na verdade não é queimar, é transformar, né? 4 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio por segundo. 4 milhões de toneladas, né? É muita coisa, né? Isso de hélio. Mas aí de hidrogênio, baseado naquela porcentagem, você consome, então, 600 milhões de toneladas de hidrogênio por segundo. Tá? É muita coisa, né? Mas tem estudo no Sol? Tem muito mais do que isso, né? Na verdade, para queimar 10% do hélio que tem lá no centro do Sol, gasta 10 bilhões de anos, que é o tempo de vida, esse primeiro tipo de vida do Sol, né, que é como nós o conhecemos, né, bonitinho, branquinho ou amarelinho, com essa órbita dele. Por isso que depois de 10 bilhões de anos que ele vai ter queimado esses 10% de hidrogênio, aí é onde ele começa a queimar hélio e aí produzir carbono, e aí ele começa a se expandir, e aí é onde ele vai engolir a Terra. Mas isso em 10 bilhões de anos. Como a gente já tem 5, né? Ele já tem 5 de idade, está na meia-vida dele, ainda tem mais 5 bilhões de anos pela frente ainda, vai demorar um bocadinho. Ok, pessoal? Aí lá é aquilo que eu falei com vocês, lá no centro do Sol, o Sol é bem quente, né? Lá no centro do Sol são 15 milhões de graus, é muita coisa. É muita coisa. Né? Não confundam, na superfície do Sol
é 5.777, tá? Mas lá no centro do Sol a gente tem 15 milhões de graus, tá? Aqui tem a composição química do Sol, basicamente hidrogênio e hélio, que é o mais importante, né? O resto é bem pequenininho. Tem uma figura bacana aqui também, que é a estrutura do Sol. Tá? O que a gente chama de superfície do Sol é essa fotosfera aqui, que a gente está vendo em amarelinho. A superfície do Sol é onde a gente tem na fotosfera os 5.777 graus. Tá? E lá no núcleo que é na faixa de 15 milhões de graus. Tá? Então, a energia é produzida lá no núcleo. A fusão de hidrogênio gerando hélio é produzida lá no núcleo. Tá? Essa energia é interessante porque ela vai sendo transmitida para fora de várias maneiras. Inicialmente tem essa zona vermelha aqui, que é a zona de radiação, onde a energia é transmitida por ondas. Está vendo que tem uma ondinha aqui? Ó. Energia transmitida por ondas. Depois a gente tem essa camada, que é a zona de convecção, onde acontece uma transmissão de calor pela matéria, do tipo que acontece quando a gente põe água para esquentar, né? Quando a gente vai fazer um cafezinho, né? Cafezinho é bom, né? Tá quase na hora. Quando a gente esquenta a água, a gente vê que começa a se formar bolhas no fundo da caneca, né? Que você está fervendo a água, e essas bolhas começam a subir, né? Isso porque lá embaixo está mais quente e em cima está mais frio. Então, essa subida de água quente e, consequentemente, descida de água fria é o que a gente chama de convecção, que provoca essas trocas, né? Você sempre tem o quente subindo e o frio descendo. É o que está acontecendo aqui nesses círculos também, né? Você tem um plasma quente vindo de dentro, que está mais quente, para fora, que está mais frio. E aí vai trocando, vai trazendo essa energia para a fotosfera. É interessante que esse mecanismo da energia sair do núcleo até a fotosfera demora 1 milhão de anos. Né? É muito tempo, né? 1 milhão de anos que demora para a energia ser produzida, entre o tempo que ela é produzida no núcleo e que ela chega na fotosfera. Porque a transmissão via onda, ela demora muito, porque não é só pegar uma ondinha e sair correndo, né? São várias ondas, né? Você tem vários fótons que a gente chama, né? Que são absorvidos pelas partículas do plasma, depois reemitidos, depois absorvidos de novo, aí demora bastante. E essa energia, com 8 minutos, está aqui na Terra. Né? Demorou 1 milhão de anos para ela chegar daqui a aqui, né? E com 8 minutos ela está na Terra. Ok? Então, essa aí é a estrutura do Sol. Tá? Então, é basicamente isso. Acho que eu falei basicamente tudo. Tem uma coisinha aqui só de interesse para vocês, né? A gente falou que o neutrino não serve para nada, que ele não interage com a matéria, mas ele é importante para a gente estudar o Sol. Porque o Sol produz 50 bilhões de neutrinos para cada watt de energia. E o nosso corpo, então, é atravessado por 100 bilhões de neutrinos solares por segundo. Né? Ou seja, você está sendo atravessado e não está nem percebendo, né? Porque o neutrino é praticamente inerte. Como é que a gente sabe que ele está aqui? O pessoal fez os detectores de neutrinos, né? Construíram, como esse que vocês estão vendo aqui na figura, em Dakota do Sul, lá nos Estados Unidos, eles fizeram com 400 mil litros de tetracloreto de carbono a 1,5 km de profundidade, né? E medir a quantidade de neutrinos esperados, né? Eles conseguiram observar, só que a princípio esse número só deu 1/3 dos neutrinos que eles esperavam encontrar. Aí depois fizeram lá no Canadá outro detector, mais preciso ainda, com 1.000 toneladas de água pesada. Água pesada não é uma água gordinha, não, tá, gente? Quer dizer, não deixa de ser. A água é H2O, né? Hidrogênio, 2 hidrogênios e um oxigênio. A água pesada é quando você troca o hidrogênio por deutério. Lembra que o deutério é o H2? É H gordo, né?
Ele tem dois átomos de dois prótons, né? Então, água pesada. A 2 km de profundidade. Aí eles descobriram o número de neutrinos corretos, porque, na verdade, eles perceberam que tem 3 tipos de neutrinos. A gente chama de 3 sabores de neutrinos. Por isso que, no início, eles só chegavam a 1 terço, porque eles só conheciam um tipo de neutrino. Eles só prepararam o detector para um tipo. Aí, esse aqui já foi com os 3 tipos, aí eles conseguiram obter o número desejado. E a partir disso, você consegue estudar lá a composição do Sol através dos neutrinos que chegam aqui. Né? Muito bacana. Né? Aqui é uma foto de um detector desse. Né? O pessoal está aqui num bote aqui, na superfície do líquido de um detector desse aí de neutrinos. Tá? É basicamente isso que eu tinha para falar para vocês.